Manos e manas, venham ainda cá, vamos conversar um bocadinho. Eu trouxe a minha opinião porque vocês pediram. Sabe por quê que nós, angolanos, aceitamos e continuamos a aceitar ser liderados por pessoas como estas? Porque assim, eu fico a refletir, Angola tem tanta gente intelectual, tanta gente com uma sabedoria vinda de Deus. Angola tem tantas pessoas inteligentes. Como é que é possível que um país como Angola chegue a este nível? E continuamos assim. E eu cheguei a uma conclusão. Que depois do período pós-guerra, o angolano, sendo o povo forte que nós temos, com uma história linda, lutamos tanto pela libertação do nosso povo, ou seja, nossos antepassados lutaram tanto. Muitos de nós passaram pelo período da guerra e saíram vivos, superaram inúmeros traumas, porque muitos perderam famílias inteiras na guerra civil em Angola. E hoje, após tantos anos de paz, nós ainda continuamos na mesma porcaria de sempre. Desculpem aqui o termo. E eu me perguntei, como pessoas tão inteligentes, muitos saíram há muitos anos para estudar fora do país, voltaram para Angola e encontraram a mesma Angola. Por que nós deixamos-nos chegar até esse ponto? Onde, nós não temos o básico para viver. Porque após esse período, tornamos-nos pessoas muito conformadas e habituamos-nos a viver na mesmice, no mesmo emprego, na mesma função, o mesmo negócio, na mesma bancada, a mesma panela que faz o fungo, o mesmo fungo e o mesmo feijão. Apesar que hoje o próprio feijão também se tornou caro porque o quilo de feijão está um absurdo. Então vamos crescendo, vamos envelhecendo, vamos tendo os nossos filhos, depois disso vem os nossos netos e a situação do país continua a mesma. Eu cresci cartando água na cabeça, às vezes tendo que andar 1 quilômetro da minha casa, 800 metros, sei lá quanto de distância. E hoje eu sou mãe e olho para minha Angola, ainda continua a ter esse tipo de situação. Porque não temos uma água canalizada nas nossas torneiras. Se eles instalarem as torneiras, volta e meia, não há água. Passa meses, mais meses, e não há água porque aconteceu alguma coisa. Cresci vendo estradas assim e não vou dizer muito porque hoje em dia, passado muitos anos, as estradas continuam assim. E os nossos mercados informais, onde as nossas mamães vão buscar o pão de cada dia, o pão que sustenta famílias inteiras, nesta situação sem saneamento básico, sem condições mínimas para se viver. E é muito comum ver, por exemplo, construções e depois alguns metros de distância um lixão como esses. E engraçado que a malária ceifa tantas vidas no nosso país que ver um óbito dentro do nosso bairro se tornou comum, tornou-se algo normal. Ou seja, nos bairros tem em média um óbito por semana ou 2 óbitos por semana. Tanta gente morre por ano dentro desses bairros tão populares em Luanda, em Angola, que você muitas vezes perde as contas do final do ano de quantas vidas foram ceifadas. E nós continuamos nisso. Em contrapartida, nós estamos na mesmice. É do tipo assim, comemos hoje o nosso fungo com feijão ou com uma verdura qualquer. Até aqui o Senhor nos ajudou, amanhã é outro dia, amanhã a mamãe acorda, vai para a praça zungar, a polícia vai atrás dela e sai daí frustrada, cansada, chega em casa, às vezes não vendeu nada, às vezes à noite não tem nada para dar para os filhos e até aqui o Senhor nos ajudou. Sim, até aqui o Senhor nos ajudou, porque se não fosse Deus na vida dessa gente, não sei o que seria da Angola. Mas vamos pensar numa coisa. Eu comecei a pensar de uma maneira diferente, porque Deus, Ele deu-nos uma terra que mana leite e mel. Ele deu-nos a terra prometida. Angola é riquíssima de recursos. Angola é riquíssima de tudo. Nós temos tudo. Só que nós, em Angola, estamos acostumados, por exemplo, a não exigirmos os nossos... Não tens águas na torneira, podes fazer uma cacimba, porque Angola é rica. Temos água em qualquer canto. Você pode abrir uma cacimba e ter água aí. Porém, aquela água não é tratada. Então, as febres tifoides começam a atacar aí as famílias, ceifando assim muitas vidas. E nós não temos necessidades de viver dessa maneira, de aceitarmos pessoas como estas a governarem o nosso país. Porque a Bíblia diz que quando um injusto governa, o povo sofre. E nós estamos a nos ver injustiçados e nós não
conseguimos fazer nada. E nem muitas vezes conseguir externar aquilo que temos dentro de nós, nós conseguimos fazer. Porque vivemos um mundo, uma Angola de hipocrisia. Uma Angola em que a mãe murmura com o filho lá. Uma Angola em que o pastor murmura com a sua ovelha, a ovelha e vice-versa. Porque está todo mundo insatisfeito. Trazer alguma coisa para fora é escândalo para o povo angolano. Então o angolano é um ser muito complicado de entender. Conformados com a mesmice. E ensinamos o nosso cérebro a viver e aplaudir esse ciclo vicioso do sofrimento. Aprendemos a normalizar, talvez com o nosso passado e o antepassado, que o sofrimento é normal. E nós não podemos continuar a ter essa mentalidade. Porque o sofrimento não é normal. Deus não fez o ser humano para sofrer desse jeito. Por isso ele fez a nossa Angola e deixou meio de subsistência. Com mesmice ninguém cresce. Você precisa estar inconformado com este mundo. Você precisa estar inconformado com esta situação. Se você está num trabalho, você tem um negócio e você começou a vender 10 peças, você precisa estar inconformado de vender só as 10 peças. Você precisa fazer com que aquilo cresça. Você está numa situação que você come funge com feijão hoje. Você precisa estar inconformado porque você precisa comer um pouquinho de funge, que é carboidrato, um pouquinho de feijão. Depois você precisa pôr alguma proteína aí. Você precisa estar inconformado e lutar para conseguir pôr a proteína para esse tipo de combinação. Ah não, vocês falam porque vocês estão fora assim. Nós falamos porque estamos fora, porque aprendemos a conhecer o que não tínhamos dentro da nossa nação. Porque temos o básico, o que é necessário para o ser humano viver. E conhecemos praticamente o que são os direitos humanos, coisa que nós não conhecemos dentro do nosso país. Então, indignados, decidimos lutar pela nação. Mas quem tem que fazer alguma coisa é o povo. Deus, ele deu-nos tudo. Angola precisa parar para refletir. Você precisa parar para refletir. Ore no dia 31 pela tua nação. Jejue por Angola. Vista roupa de saco por Angola. Clame por Angola. Deus não fez o povo angolano para sofrer dessa maneira. Deus não fez a nação angolana para sofrer dessa maneira. Deus não fez o seu povo para sofrer dessa maneira. Deus deu-nos uma terra que mana leite e mel. E quem tem que lutar pela nossa terra somos nós. Quando o povo de Israel viu-se numa situação triste porque o seu rei tinha se desviado, Saul, o povo clamou que Deus enviasse um rei conforme o coração de Deus. Eles saíam e gritavam. Saul matou milhares, mas Davi matou centenas de milhares, mostrando assim a sua indignação contra Saul, mostrando que tinha alguém que podia liderar de uma maneira mais sábia, segundo aquilo que Deus queria para o seu povo. Angola precisa acordar. Nós angolanos precisamos acordar. Sair é você concordar com esse regime. É você concordar com esta liderança. Enquanto muitos morrem de fome todos os dias. Enquanto muitos morrem nos hospitais sem recursos, por falta de recursos. Enquanto muitos morrem assassinados injustamente, como esse senhor está a ser perseguido pelo regime. Enquanto muitos estão a ser procurados por mostrar que estão insatisfeitos. Lembre-se sempre, quando o injusto governa, o povo sofre. E nós não precisamos passar por isso de novo. Nós não estamos condenados ao sofrimento à África. Nós somos um povo que foi criado por Deus. E por sinal criados para ser imagens e semelhanças. Um Deus de fartura, não um Deus de pobreza, não um Deus de sofrimento, não um Deus de dor. Obrigada por você assistir. E fique em casa.